Fala, galera! Ele falou lá. É, não, beleza, então, gente, aqui é o Marcelo. Que é o Canhoto, do canal Direita Jovem. A gente veio hoje falar, né, um pouquinho sobre o Emmanuel Macron e a crise na França. Então, a gente imagina aí que a maioria não deve nem estar sabendo o que está acontecendo, né, porque nem sabe que é França, né? É. Quem é Napoleão? Italiano. Não, beleza, então. Pra quem não sabe, a França tá passando sobre uma calamidade extrema, assim. Nossa. Tipo, véi, se você, juro por Deus, coloca aí no YouTube, protestos em Paris. Para com isso, canhoto. Protestos em Paris. Meu, você vai ver, assim, imagens que parecem de filme, sabe? Filme onde os caras saem destruindo a cidade, assim. Meu, é esse tipo de coisa. Mano, eles colocaram uma guilhotina. Eles colocaram uma guilhotina, tipo assim, iluminismo total. Quando o povo francês coloca uma guilhotina... Fica sério. Quem já estudou história sabe. Colocou a guilhotina, fudeu. E como que eu mesmo falo, o francês é o povo mais burro que existe. Os caras tiraram Napoleão e colocaram o sobrinho dele. Que voltou, tipo, eles... República, vamos votar em quem? No sobrinho do cara que era imperador. Não, além do que... Não, tem um cara que tá no diretório. Ah, não. Por que a gente não vira ele imperador, né? Vai dar super certo, assim, pô. Não, vamos matar uns padres. Vamos matar uns padres, que é uma coisa história. Não, mas beleza. Então, tá horrível. Assim, se o Carlão for editar esse vídeo, a gente não sabe o que vai fazer com esse vídeo, porque a gente já postou um hoje. Se o Carlão for editar, ele coloca aí as imagens dos protestos, pra vocês terem uma noção. Tem vários tipos, que nem RPG, tem o Dunker, o Mario. Nossa, esse meme é muito bom. Eu vou colocar o Canhoto colocou no face dele, mano. A gente vai deixar o face aqui embaixo depois. Eu fiquei apaixonado por esse meme. Mano, esse meme é muito bom, porque, tipo assim, pra tu ter uma noção, é que assim, quem já estudou história sabe, quando coloca uma guilhotina em forma de protesto na França, significa que o negócio não tá nem um pouco legal. E aí agora a gente vai explicar... Quer dizer que vai ter porradaria. Vai, ó. Então agora que o governante vai, ó. Então, o padre vai morrer. Vai acabar todo mundo. Corre, vagabundo. Corre. Você acredita em Deus? Corre pra ele. Corre. Então, tipo assim, o que tá acontecendo? Emmanuel Macron, né, que é o presidente... Macron. Que é o presidente da França, né? Ele se provou um verdadeiro esquerdista moderno. Que é isso, segundo... Eu vou usar as palavras de Olavo de Carvalho. É um idiota. É um idiota, tá? Ora, porra. É um idiota. O Bernardo Kister até fez um vídeo que eu achei maravilhoso. A thumb do cara é o cara do Macron, idiota. Então, por que o Macron é idiota? O Macron é um presidente que foi eleito, só para que as pessoas entendam, o Macron foi eleito numa época onde o terrorismo estava concentrado na Inglaterra e não na França. Então o que acontece? Os franceses achavam que se eles fizessem o oposto do que a Inglaterra fez, ou seja, a Inglaterra nessa época tinha negado direitos aos refugiados. Canhoto, aos refugiados. Então o que acontece? Tinham negado direitos aos refugiados. Então, os franceses pensaram, não, se a gente abrir as portas, os caras não vão atacar a gente. E aí elegeram Emmanuel Macron. É um socialista de carteirinha. Esse cara aí já fez várias declarações a favor de Che Guevara, a favor de Levski, a favor de ruim que você pode imaginar. O cara gosta. Pra vocês terem uma noção, tem até um caso que ficou muito conhecido, pra vocês verem como esse cara é escroto. Tem um caso que ficou muito conhecido na Europa, mas não, acho que ninguém viu isso na mídia no Brasil, que foi o caso do fazendeiro. A França finge que não está passando por uma crise, mas está. Então o que acontece? Não tem emprego lá, porque tem muito imigrante. Isso a gente vai explicar mais tarde. Então o que acontece? O cara falou assim, presidente, como eu faço para arrumar trabalho? Onde eu acho trabalho? E o Macron respondeu com a seguinte frase: é só você atravessar para outra esquina. Ou seja, ele humilhou o trabalhador. Um cara formado, um agropecuário, ele humilhou um trabalhador francês. Tipo assim, depois começou as migrações e tal, o crime subiu? Não, subiu em 400%. É que assim, o Olavo explica muito bem isso nos livros dele. Cara, é uma coisa dada, assim, não tem como você discutir. Quando você abre a porta, a violência, o tráfico e o contrabando vêm junto. Não tem
Não tem mais o que Pra vocês discutir. terem ideia, eles tiveram que fazer um muro em volta da Torre Eiffel. Pra Pra proteger o sim, bagulho. porque senão iam derrubar. Pra você ter uma noção, existe o The Paris, né? Paris, fez uma reportagem. Mano, coloca no Google pra vocês terem uma noção. Coloca Se Paris coloca centro. nos... Se a gente coloca centro de Paris, acampamento. Meu irmão, tem 400 mil pessoas, imigrantes, 400 mil imigrantes no centro de Paris acampados. Só em Paris. Só em Paris. Você tem noção do que é isso? É tipo assim, são 400 mil pessoas. É Maringá. Pra quem vive em Maringá, é Maringá inteira. Acampado no centro de Paris. Eles fizeram casinha. Casinha. Tipo assim, não, casinha. tipo assim, imagina. Sabe o Arco de Pousson? O Arco de Pousson, véi, virou um acampamento. Não é sacanagem. Tem casinhas lá, os caras fizeram barraco lá. Tipo assim, eles não pagam imposto, eles não trabalham, eles ficam só. Tipo, e o governo alimenta. Só roubando, na verdade, né, mano? Não, porque assim, pra vocês terem uma noção, tem um estudo do próprio De Paris, que é um dos maiores opositores agora do Macron, que eu tô adorando eles, que o De Paris é esquerdista, tá? Não se engane. Mas aí eles fizeram um estudo seguinte, depois que o Macron abriu as portas, porque pra quem não sabe, a França faz parte da União Europeia. Isso significa que você só precisa de um passaporte para entrar em toda a União Europeia, e a França está incluída. Só que a França foi boazinha. Não precisa mais nem de passaporte. Você entra lá à vontade se você for imigrante, entendeu? Então o que acontece? Depois que os imigrantes entraram em Paris, existe um estudo do De Paris, que, meu irmão, a violência aumentou 62%. Você tem noção do que é 62%? Se aumentar 20% já é tipo um absurdo. 62% é calamidade. Pra você ter uma noção, não tinha 62% de violência nem no Espírito Santo, naquela revolta que teve. Então você imagine como tá. Fora Cara, isso... tem uma pesquisa, assim, de todos os países que tem imigrante, tipo, abriu as portas, em média 70% dos crimes são cometidos por imigrantes. Cara. Porque, velho, ó, você tem que entender que não funciona, galera. Não dá pra abrir as portas. O que aconteceu em Roraima é um exemplo. Entraram 40 mil. Só 40 mil, comparado a 400 da França. 40 mil. Roraima foi depenada. Depenada. O centro de Roraima fechou durante 3 dias, porque não aguentava mais ser roubado. Foi uma guerra civil lá, gente. Tipo assim, imagina a França. Então, fora tudo isso, o Macron age como um verdadeiro esquerdista. Porque enquanto o povo dele tá fudido, ele tá beneficiando imigrantes. E além disso, por que a gente fala que o Macron é um esquerdista? Como a gente tem certeza disso? Primeiro, os acordos que ele faz. Sempre beneficiando outros países ao invés do seu. Coisa que não é de um conservador, que é francês, né? Tem vários franceses conservadores. Não, a coisa que o maior absurdo que ele fez, na minha opinião, foi quebrar uma das leis do mercado, que é o preço. O preço. Ele literalmente quebrou o preço. Tipo Ele assim, quebrou o preço. Da gasolina, tipo, sabe quando a Dilma abaixou o preço da gasolina? O Macron fez Ele fez ao contrário. O Macron fez o contrário. Falou, não, pera aí, a gasolina vale tanto? Não vale mais. Vale mais. Simples. Tipo assim, a gasolina valia 20. Ele falou, não, eles não tem que saber que vale 20. Vale 40 agora, ponto. Eu vi um negócio falando que tava quase 5 euros. Sim, tava 5. Você sabe o que é 5 euros, galera? É quase 15 reais. 15 reais. É mais, na verdade. 1 litro. Tipo, assim, a gente vai fazer um vídeo de economia só sobre isso daí um dia. Se tem um preço mais do que vale, as pessoas vão comprar? Não. Sabe qual que foi a desculpa dele pra fazer isso? O ambiente. O meio ambiente. Não pode ser ferido. Gente, o Macron é um socialista de carteirinha ao estilo da de 4 em 4 anos. Simples. Entendeu? Gente, não é brincadeira. Pra vocês terem uma noção, são 5 euros. 5 euros dá mais de 15 reais por litro. Aqui no Brasil, quase 20 reais. Galera, aqui no Brasil a gente paga 5 reais no máximo. E já é um absurdo. Já é um absurdo. Já é um absurdo, entendeu? Véi, lá a França vai pagar 5. E isso o Macron defende falando que é pelo meio ambiente. Gente, as pessoas... Mano, a França tá passando por uma crise de desemprego. Na França, nos últimos 2 meses, aumentou mais de 200 mil pessoas que não têm emprego. E a cada mês entra quase 100 mil imigrantes na França. Gente, Paris está destruída. É só entrar no YouTube, ver noticiário. Paris está destruída. As doenças subiram. As doenças subiram. De tanto rato que tem na rua. Sim, não, gente, vocês não estão entendendo o nível. A gente falando não parece sério, mas entra na internet e coloca Paris. Coloca Paris, protesto, você vai entender. Gente, tem um vídeo do Trump falando sobre o amigo dele de Paris.
Sim, nossa, esse vídeo é top. Esse vídeo é top. Esse vídeo é top. Gente, vocês não estão entendendo a calamidade, galera. Tipo assim, pra vocês terem uma noção, não são. Assim, quem não estuda muito a política, vamos explicar. Sempre que há uma crise, existem manifestações. E manifestações são formadas por ciclos de trabalho, como diria o Olavo. Então o que acontece? Vamos supor, manifestações dos caminhoneiros. Isso levou ao quê? Ao ciclo do trabalho envolvendo a gasolina. Ou seja, não eram só caminhoneiros, eram Uber, taxistas, gente que trabalha de carro todo dia, esse tipo de coisa. Quer dizer, todo mundo quis jogar Leva um ciclo, entendeu? Na França, o que aconteceu não foi um ciclo, foi uma falência da moral francesa. Vocês não estão entendendo? Gente, não existe um setor na França que não está em greve, que não esteja comprometido com as manifestações. Gente, Paris está tendo manifestação todos os dias. Ó, ele vai colocar a imagem de thumb de como que eles estão. Eles estão usando jaqueta meio verde, assim, meio amarela. Aquela chuteira de Neymar. Sim, tipo assim, gente, eles estão usando aquilo lá, sabe por quê? Porque é aquilo que a área que está sendo prejudicada, que são os caminhoneiros, que são os taxistas, na França são obrigados a usar. Olha isso, a população ficou tão revoltada que faz protesto e colocando no lugar de outro setor. Não é um protesto bonzinho que nem a gente faz. Não, gente, é destruindo. Vocês não estão entendendo, velho. Na França, mais de 20 ônibus foram queimados em um dia. Em um dia. E só em Paris, gente. Só em Paris, vocês não estão entendendo o nível. Galera, tá um nível extremo. Era 12 minutos, daqui a pouco vamos parar. Gente, já tá pistola demais. Não, velho, gente, é um absurdo. A gente vai tentar colocar as imagens pra vocês verem um pouco. É um absurdo. Gente, é um absurdo. Um absurdo. Depois, pra vocês verem o nível de como tá, entra no meme que o Canhoto falou. Acho que se você colocar assim, meme protesto francês ou meme RPG francês, você vai achar. Velho, tá muito absurdo. Assim, as pessoas estão destruindo. Tipo, as manifestações estão destruindo museus. Porque eles não têm mais respeito pelo governante. Pra você ter uma noção, eles colocaram uma guilhotina no meio da França. No meio do centro francês. A gente vai dar uma parada agora pra lembrar que vocês estão assistindo o vídeo e não estão dando like. Tipo, tem um vídeo que tá com 266 visualizações e 30 likes. A gente precisa de like, sininho ativado também, né? Se inscreva no canal e assistam o vídeo, né, mano? Compartilhem porque tá caindo. Tá caindo. Ajuda aí, galera. Tem mais vídeos com eu sozinho, assim, acho que eles estão... eles pararam de gostar do canal. Então, eu vou voltar, galera. Calma, eu vou voltar. Fica de boa. Se me hatear, vai apanhar. Toma socando a cara, tá ligado? Porque aqui não tem poucas ideias, mano. E o Machado não tá mais aqui no primeiro vídeo. Infelizmente. O mascote do canal, ele foi pro dono dele. Fica tranquilo. Já vai aparecer. Vai voltar um novo. Vai aparecer uns aí. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou. Se inscreva no canal e é nóis.